Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, minha gente. Estamos de volta outra vez, mais uma vez. Exatamente. Alfredo Copete aqui com o nosso Disrupt Podcast. Mais um Disrupt. Mais um. E hoje nós vamos conversar com a Juliana Peixoto da Silva, advogada previdenciarista, e ela vai falar um pouquinho com a gente, Alfredo, sobre o processamento automatizado do INSS. Boa tarde, tudo bem, querida? Como é que você está? Boa tarde. Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite e fico à disposição para a gente sanar as dúvidas aí do direito previdenciário. Aí, ó, que beleza. Então vamos lá, me conta já de uma vez, esse processamento automatizado do INSS. Nosso ouvinte entender, pessoal que vai nos ver depois nas redes entender, do que se trata isso? Eu faço o pedido de aposentadoria, vai para um sistema de robôs, sistema humano. Conta um pouquinho para a gente como é que é isso. Isso. Então, assim, até 2016, nós tínhamos os processos, né? Todos os pedidos do INSS eram físicos. Então, quando você ia até a agência do INSS para solicitar sua aposentadoria, sua pensão, auxílio-doença, você protocolava diretamente com um servidor, uma pessoa física, né? Um servidor do INSS. E de lá para cá, o INSS vem cada vez mais tornando, né, digital esses processos. Então, hoje nós temos todos os pedidos de maneira digital através do aplicativo Meu INSS, e para os advogados, né, nós chamamos de Geride, que é um canal exclusivo ali da advocacia, né, para protocolo de pedidos. Então, atualmente, quando o cidadão ou o advogado protocola um pedido perante o INSS, esse pedido ele vai ser processado de maneira automática, ou seja, num primeiro plano, nos pedidos de aposentadoria, por exemplo, não é o servidor quem vai pegar para analisar, é um robô. Esse robô ele vai analisar o teu tempo de contribuição de acordo com o que está no sistema do INSS, que nós chamamos de CNIS, é o extrato contributivo CNIS. Então, aí que começa um dos problemas, né, da atualidade aí. Você estava contando pra gente que o sistema ele era mais artesanal, vamos dizer assim, né? O advogado se dirigia até a agência, conversava com o servidor, né, sanava certas dúvidas, e agora é uma questão mais universalizada, né? Qualquer um pode ser o servidor a analisar o caso. Às vezes o processo entra aqui, quem vai analisar é o robô, que depois vai deixar para um servidor lá do Amapá, por exemplo, é isso? Exatamente. Então, o fato de eu ser advogada e o meu cliente, de ser advogada de Cascavel, e meu cliente também, por exemplo, morar em Cascavel, não significa que vai ser um servidor da agência do INSS de Cascavel quem vai analisar, né? Então, por exemplo, um processo de averbação rural, que é muito comum aqui no Sul, né, o nosso agro, ele pode ser analisado por um servidor de uma região que praticamente não tem agricultura, né? Então, é um servidor que não está habituado ali. Mas, assim, voltando à questão do sistema automatizado, até pouco tempo atrás, mesmo digitalmente, você protocolando o processo, num primeiro momento era o servidor mesmo, né, a pessoa humana ali, analisando e emitindo uma carta de exigências, uma intimação para que fosse complementado, né, os documentos ali constantes do processo. Agora não, agora é feita uma triagem pelo robô, né, que a gente chama de processo automatizado, né? Então, se você protocola o seu pedido de aposentadoria ou outro benefício e não seleciona ali no momento do preenchimento do formulário as respostas corretas, o teu pedido ele pode ser indeferido, negado sumariamente, sem que nem chegue a análise ali a ser olhado por um humano. E dessa Exatamente. negativa não cabe nenhum outro protocolo, um recurso? Cabe um recurso administrativo no prazo de 30 dias. Né? E para você poder fazer um novo processo administrativo, você tem que aguardar esgotar esse prazo do recurso administrativo ou então interpor o recurso, né? Só que o recurso administrativo, ele é um recurso moroso. Às vezes demora mais de um ano até o INSS analisar esse recurso, né? Nas juntas recursais. Então, se torna um problema, né? Às vezes. Sabe que, Alfredo, Juliana, eu estava pensando aqui.
Nós tínhamos, e falamos até um pouquinho sobre isso antes, nós tínhamos um problema no INSS que era os indeferimentos que aconteciam muitas vezes porque o funcionário não estudava direito o processo, não tinha sensibilidade para olhar aquilo e daqui a pouco entender uma ou outra falha documental e indeferia. Indeferia, recorria-se, o humano ia lá e indeferia de novo, muitas vezes sem nem ler direito, porque recorrer, o pessoal não gosta muito de recurso, porque desafia, né? Desafia a sua decisão, e você, como advogado, obviamente, judicializava. Ia para o judiciário recebia e você, em juízo, conseguia ganhar. Muito bem. Hoje, com o robô, como os robôs, como a inteligência artificial, como a tecnologia, acaba por fazer um processo, que é um processo muito matemático, é algo que o que é, o que não é, isso melhora ou piora? Eu pergunto isso por quê? Porque às vezes você vai pedir para o seu cliente, você vai tomar todos os cuidados necessários, o advogado vai ter toda a atenção do mundo para preencher tudo bonitinho, para chegar lá e não bater na trave. Então, o medo é o que exatamente do processo automatizado? Hein, Barbosa, mas só complementando o que você está dizendo, eu acho que o problema, antes da Juliana responder, só muda de lugar, porque era A vira Antes B. era humano, agora é o robô que é. O problema é o problema em si, entendeu? É claro que a gente sempre tem que buscar ver os dois lados da moeda. É claro que, imagina, nós tínhamos até algum tempo atrás 3 milhões de processos aguardando análise pelo INSS. Olha aí. E nós não temos servidores suficientes para analisar essa alta demanda. Então, é claro que automatizar o sistema do INSS tem o seu lado bom, que é realmente ajudar ali o servidor a fazer uma análise preliminar e ajudar a viabilizar ali, né, o proveito ali, né, a economia de tempo. Só que a gente tem algo que é assim, ao passo em que existe essa modernização, o cidadão comum ele não está conseguindo acompanhar. Então, por exemplo, o cidadão ele tem muita dificuldade ainda em conseguir baixar o aplicativo do INSS, em conseguir digitalizar esses documentos para poder enviar para o processo. Muitas perguntas ali no momento do protocolo, do benefício, não são didáticas. Então, às vezes a pessoa ela exerceu uma atividade especial, só que ela não sabe como ela vai, aonde ela clica ali para editar e incluir esse vínculo, porque tem que ser incluído. Se não for incluído, esse pedido ele não vai ser analisado. Então, se esse robô indefere automaticamente, aí a pessoa tem duas vias. Ou recorre administrativamente para tentar provar, né, o seu direito, ou abarrota o judiciário, né? Porque quando desafoga o INSS, abarrota o judiciário. E no judiciário nós temos o tema 1124, que foi julgado pelo STJ recentemente, para dizer o seguinte, que se o cidadão fez o processo administrativo e não elencou a documentação mínima necessária para que o INSS pudesse analisar o direito, o benefício ele não vai ser pago a partir da DER, da data de entrada do requerimento. Ele vai ser pago somente a partir da citação do INSS no processo judicial. Então, esse cidadão ele perde dinheiro. A partir do momento que ele escolhe protocolar sozinho o seu pedido na via administrativa, ele corre esse risco de não saber instruir esse processo e responder aos questionários, né? E, enfim. Então, existem realmente, de fato, esses dois lados da moeda. Deixa eu te perguntar uma coisa, Juliana. Hoje, o sistema é mais eficiente, no sentido de dar uma resposta mais rápida, correto? Correto ou não? Sim. Mas, seu ponto de vista de acerto, ele erra mais ou menos do que o sistema... Sem dúvidas, erra mais. Sem dúvidas. Sem dúvidas, por quê? Porque até, como eu estava explicando antes, até um tempo atrás, quando o cidadão protocolava, ele ia direto para análise humana. Então, a pessoa que estava analisando ali, ela já de cara olhava o CNIS e falava, olha, esse vínculo aqui não tem a data de saída. Eu vou fazer uma exigência para solicitar a pessoa que apresente, que traga a carteira de trabalho dele para a gente comprovar esse vínculo. E o robô não faz isso? Não, o robô ele vai ler, vai ver que não tem a data de vínculo, não vai computar, consequentemente não vai fechar o período. Indeferido. Acabaram as diligências, então? Ou o robô também pede diligência? Se você passa por essa triagem,
e o robô não indefere de maneira sumária, aí cai para o servidor analisar, e aí sim ele vai fazer essa exigência. Mas aí existe uma segunda situação também, que é a seguinte: o servidor ele vai abrir a exigência e vai dar um prazo de 30 dias para o cidadão regularizar esse processo, para ele instruir, né? Ou seja, instruir, colocar a documentação necessária no processo. Se passar esses 30 dias, obviamente, e não for apresentada a documentação, aí sim vai ser indeferido. Só que o que acontece? Às vezes a intimação não vem por SMS, falha muito, né? Intimação por SMS, por e-mail, porque deveria vir, né? Quando o processo é movimentado, deveria vir a intimação. Necessita apresentar os seguintes documentos para dar andamento no processo. Na maioria das vezes, o cidadão ele não consegue fazer esse cumprimento de exigência, né? Então, isso acaba E normalmente vem para ele, não vai para o problemático. advogado que está auxiliando, assessorando. Isso, daí nós temos o nosso canal, né, de advocacia. Aí para nós funciona da mesma forma. Vem um e-mail, né, contendo a intimação, mas cabe ao advogado olhar o sistema todos os dias para ver se houve movimentação, se foi aberta exigência, ou está em análise, ou foi concluído, né, o pedido. Então, quando se tem uma assessoria previdenciária, é claro que você acaba ficando mais protegido, né, para não deixar transcorrer esses prazos. E se for pensar em um número, se nós olharmos para números, hoje o cidadão ele busca mais o INSS sozinho ou ele busca mais o INSS a partir da orientação de um profissional? Sem dúvidas, cada vez mais as pessoas têm procurado constituir advogado para dar entrada desde o requerimento administrativo já. E um pouco assim também foi a reforma da Previdência que colaborou com isso, porque nós tivemos a reforma agora no final de 2019, agora eu digo porque passa tão rápido o tempo, né? Mas enfim, desde a reforma, as normas se tornaram mais complexas, né? Então nós temos os pedágios de 50%, 100%, regra mínima, regra de pontos. Então, cada vez mais fica complexo das pessoas entenderem se existe um direito ou não, e as pessoas têm medo também de perder dinheiro, né? E até eu sempre trago como exemplo o cidadão que dá entrada sozinho na sua aposentadoria e acaba se aposentando por X regra. Aí ele fala, poxa, tá baixo esse valor da minha aposentadoria, eu vou procurar um advogado para ver se a gente não consegue revisar, né? E aí, às vezes, muito acontece do cliente chegar no nosso escritório, já com a aposentadoria sacada há alguns meses, né? Já vem recebendo. E aí, a partir do momento que você saca, você não consegue mais renunciar a essa aposentadoria para aguardar um pouquinho e pegar uma regra mais vantajosa. Então, a gente sempre orienta no sentido assim, não faça sozinho, porque depois que você aceita, a partir do primeiro saque, fica caracterizada o aceite, Sim. né? E aí, a partir daquilo, você não renuncia mais, se torna irreversível. Você tem que aceitar aquela aposentadoria. Então, tem que sempre, né? Vale muito a pena, assim, sem dúvidas, constituir advogado. Tá certo. Entendi. Na verdade, né, Alexandre, nós estávamos falando nos bastidores, essa digitalização já é um movimento de todo o sistema jurídico, né, administrativo, de modo geral. É impressionante, o próprio sistema Gov, né, o ponto .gov, tudo passa por ali. Né? Então é algo que, querendo ou não, a gente vai ter que se tecnologizar. Né? E às vezes fica mais difícil para as pessoas ou mais antigas ou que não têm tanto acesso à tecnologia, compreensão, né? Porque é um ambiente novo, é uma outra linguagem, é uma nova forma de você se manifestar sobre as coisas. Né? Claro que vem para melhorar, aquilo que nós estamos falando, é mais eficiente, dar respostas mais rápidas, mas também o fato de ser em escala, né, gera, além de dúvidas, etc., como essa questão de será que está certo ou não está certo o meu cálculo, né, gera também uma apreensão da pessoa em não saber o que fazer. Né? E o que também pode ser pensado, sabe, Juliano, eu estava aqui imaginando o seguinte, será que o problema está efetivamente na tecnologia, ou seja, está na automação, está, aspas, no robozinho,
ou está no modo como se calibra, se organiza e se desenha o modelo do robô? Ou seja, Sim. você falou, né? Poderia abrir uma diligência mais Isso. fácil. Sim. É só calibrar o robô. Exatamente. Eu penso o seguinte, que como tudo novo, né? A gente está falando aqui de inovação, tecnologia. Como tudo novo, como toda novidade, a gente precisa modernizar e melhorar e encaixar para que isso vá ficando cada vez mais claro para o cidadão. Então, assim, o INSS ele vem aprimorando ainda, né? Essas tecnologias. É claro que de início não vai ser 100%, não vai ser perfeito. O robô ele vai cometer erros, ele vai analisar de maneira ali, né, a grosso modo. O que eu entendo enquanto advogada, né, e ser humano que está ali mexendo com esse robô, é que eles, de repente, eles que eu digo INSS, órgão público, poderia melhorar a interface ali, para tornar mais claro a maneira como é inserido os dados. Mais intuitivo, exatamente. E que não é, por exemplo, assim, quando você protocola a aposentadoria, abre a relação trabalhista, abre uma página onde estão todos os seus vínculos empregatícios. E do lado desses vínculos tem um lapisinho. E você clica naquele lapisinho para adicionar o vínculo trabalhista ou editar ele de acordo com o que está na tua carteira, se tiver errado. Só que o cidadão, ele não mexe, ele fica com medo de mexer naquele lapisinho. E será que eu posso mexer? Por exemplo, né, é uma situação que poderia ter um recado mais claro ali. Cidadão, esta é a hora, é o momento de você editar os seus vínculos. Não Clique tem. aqui, Clique. Isso, algo mais intuitivo, sabe? Ajudar, né? Uma advertência ali que fale, olha, seu João, se o senhor não alterar esse vínculo, não corrigir, esse é o momento, o seu pedido ele vai ser analisado de acordo com o que consta nesta tela. Então, são situações assim que precisam ser olhadas, que com certeza vai minimizar esses erros, né? Isso tudo também mostra um problema sistêmico que é, querendo ou não, educacional, né? A gente não, os nossos filhos, enfim, vão ser tecnológicos e são, enfim, mas a geração anterior à nossa, né, os já idosos, mais idosos que nós, né, Barbosa, e daqui para frente, de nós para trás, na verdade, né, o pessoal com 35, 40 anos para trás, pegou uma transição, né? E muitas vezes o pessoal mais antigo ainda diz, não sei nem por onde começo, né? Salvo exceções. Mas acredito que com o andar da evolução civilizacional, as pessoas vão saber que tudo é digitalizado, online, e se faz por meio desses mecanismos, né? E por falar em idoso, hoje é aniversário do professor Alfredo, né? Então, parabéns ao professor. Parabéns. 33 anos. Faz tempo que passou no 33, né, Renata? Tá longe ainda de pensar em aposentadoria. Tá longe. Eu tava falando, eu menino. nunca pensei em me aposentar. Como é né? gaúcho, é um guri. É um gurizinho. Guri. Exato. Mas me fala mais uma coisa interessante aqui. Ó, o judiciário, como está se comportando com as ações desta natureza, as ações previdenciárias. Nós temos hoje, se for olhar números, nós temos mais procedências ou improcedências de ações dessa natureza. A produção probatória ela é complexa, ela não é, os processos são rápidos, são morosos. Conta um pouquinho pra gente. Não é, Alfredo? Eu tenho curiosidade de saber, porque eu não mexo com nada com direito previdenciário. Eu também não, e é difícil saber, né? Até a gente estava conversando antes, olha, se tu não é da área previdenciária, tu não sabe. Não faz, é difícil. E assim, eu tenho essa dúvida também, se o sistema antigo era melhor, se esse é melhor que o antigo, né? Se dá para voltar atrás no sentido, se dá para eu resgatar algo de forma mais fácil. Acho que essa é a grande questão. Como nós estamos num momento em que as pessoas não estão bem ambientadas com a tecnologia, o modo de fazer as coisas, né, Alexandre? Eu acho que o fato de ser mais fácil rever o que foi feito seria uma alternativa, dizer, não, vamos por aqui, porque... Como é que está o judiciário? Conta pra gente. Olha, eu tenho a experiência com a região sul, né? Então aqui nós trabalhamos com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui a gente costuma dizer que nós estamos no céu, porque os processos, eles são, sim, ágeis, processos que tramitam nos juizados especiais federais,
costumam ter sentença ali dentro de 6, 8 meses, se não tiver alguma intercorrência maior. Então, isso é ótimo, né? Sentenças aí de mérito com menos de 1 ano aí de tramitação do processo. E na esfera judicial também estão sendo implantados as automatizações, né? Então, nós já temos também inteligência artificial nos TRFs. E, inclusive, esse projeto, né, eles chamam de tramitação ágil. Então, são robôs que leem o processo também e ali eles trazem os dados do processo, por exemplo, as palavras-chave, né? Agora, por exemplo, com o novo protocolo racial do CNJ, o robô ele vai ler essas palavras-chave que podem levar a alguma conclusão ali do juízo. Então, isso vem, sem dúvidas, para ajudar, auxiliar ali, né, como ferramenta do juízo. Então, claro que tá vindo para beneficiar também, né, essa automação aí. E me fala, só Alfredo, para concluir a minha pergunta, e a produção probatória? Os processos geralmente têm uma fase de instrução ou mais ou menos os processos já chegam prontos para o julgamento antecipado do mérito? Como é que é isso? Não, depende do processo, né? Por exemplo, um benefício por incapacidade, ele vai demandar a prova pericial. Sim. Um processo que versa ali sobre uma averbação rural, sobre uma atividade especial, né, insalubridade, periculosidade, vai demandar também uma prova oral, testemunhal, pericial. Então, a maioria dos processos demandam, sim, dilação probatória, né? A maioria. Então, mas é claro que nós temos também projetos muito interessantes. Por exemplo, o projeto 9 Dias. O projeto 9 Dias é o seguinte: se o advogado interpõe a juização e o juiz verifica ali já no despacho inicial que há uma probabilidade muito grande do direito ser reconhecido, ele já intima direto o INSS para que pondere uma proposta de acordo no período de 9 dias. E ali a gente consegue muitos acordos. Então, isso abrevia bastante, né? E facilita o direito. Isso é muito legal, tanto que até a orientação é que o advogado coloque já no cabeçalho da petição inicial, projeto 9 dias, quando o direito está muito gritante, quando realmente foi uma decisão esdrúxula, né? Da via administrativa, a gente pede esse projeto 9 dias. Que legal. Que aí já não demanda, o direito já está reconhecido, já está, né, garantido. Sabe, Alexandre, que me lembrei agora, quando a gente estava conversando sobre tudo isso, robôs, etc., de um trabalho muito bem feito aqui no mestrado da Univel, da Amanda, né? Da Amanda Antonello. Ela escreveu sobre o direito fundamental a uma decisão humana. Não é porque não possa usar robôs e os robôs não estejam ali para ajudar, auxiliar, promover maior celeridade, eficiência, etc. Mas a revisão, a assinatura final tem que ser humana. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. Muito bem. E, infelizmente, meu querido Alfredo, nós não temos tempo para mais nada, Alexandre Barbosa. Muito obrigado por você ter nos ensinado tanto hoje, né? É um dia muito bacana de aprendizado. Realmente fiquei interessado pelos robôs do INSS. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Obrigado. E semana que vem, Alexandre Barbosa? Tem mais. E nós temos, que horas vai ser? 16h30. Que dia? Terça-feira? Terça-feira. E nas redes. Também temos. Estamos nas redes, Spotify e YouTube. É isso aí. Um abraço, gente. Tchau. Obrigado, valeu. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.